igreja, Pai do Senhor Jesus. Agradeço a receptividade, deixo minha palavra de consideração ao Santo Ministério e mais especificamente ao pastor anfitrião. Pelo seu aniversário deixo o Salmo 84:11. Porque o Senhor Deus é um só escudo, dará graça e glória e não negará bem algum aos que andam em retidão. Meus irmãos, o tema é maravilhoso: Cristologia, cântico de Paulo sobre a vida do Senhor Jesus e os estados da sua existência. Ali em Filipenses 2 nós temos o Senhor Jesus na sua glória pré-existente, o Senhor Jesus na sua humilhação encarnada e por fim o Senhor Jesus na sua exaltação escatológica. Já vivemos a primeira e a segunda etapa na linha do tempo normal, humano, porque Deus é eterno, não se prende ao tempo, é claro, mas permite que esses acontecimentos se desenvolvam dentro de uma cronologia que a gente acompanha. E estamos aí nesse intervalo entre a segunda e a terceira etapa, pois Jesus já morreu, já ressuscitou, foi coroado no céu, pois lá subiu, e estamos aguardando, evidentemente, o seu retorno, onde veremos Cristo triunfar sobre todos os seus inimigos. Esse intervalo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo é o intervalo entre a 69ª e a 70ª semana de Daniel. No plano escatológico de Deus, nós estamos vivendo um intervalo. O pastor renomado chamou esse intervalo de hiato da graça. Não é que Deus está inoperante, omisso, inativo, letárgico, de maneira alguma. Precisamos deste intervalo para se cumprir, por exemplo, Atos 2, ou melhor 3, numa das palavras das pregações registradas neste livro, quando o apóstolo Pedro convida os seus ouvintes a se arrepender e converter para que os seus pecados sejam apagados, a partir do verso 19, e venham os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E no verso 20 ele diz: e envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo. Já vivemos essa restauração de tudo? Já? Os irmãos percebem que nós vivemos uma restauração completa? Estamos vivendo um tempo de perfeição? Não. Então, como não atingimos ainda esse estágio de restauração completa, podemos perceber que nós estamos neste intervalo. E neste intervalo, o Jesus glorificado com o seu corpo está onde? Retido, guardado, contido no céu, em corpo físico, porque quando Jesus venceu a morte, ele recebeu do Pai um corpo glorificado. Então Jesus tem um corpo, e este corpo está à direita do Pai no céu. Mas sendo também Deus, Jesus em espírito se faz presente em todo lugar aonde o seu nome é adorado. Ele manifesta a sua presença. E é evidente que a presença de Jesus no céu neste momento é importante, porque nos outorga algumas bênçãos e alguns direitos. É claro que para que Deus operasse, Jesus não precisaria geograficamente estar em um lugar, porque Ele é onipresente. Mas no mundo espiritual, o posicionamento de Jesus ao lado do Pai nos dá algumas garantias no mundo espiritual. Por Jesus estar sentado à direita do Pai neste momento, nós ganhamos um bônus de ter lá na sala do trono
no suprassumo da presença da glória de Deus, um mediador entre Deus e os homens. Não precisamos de anjo, não precisamos de espíritos, de entidades, de divindades, nenhum para nos representar lá. O Filho faz esse ofício perfeitamente bem, como nos ensina a carta aos Hebreus. É o Filho que apresenta ao Pai as feridas das suas mãos e dos seus pés, para outorgar a nós, por exemplo, perdão. Quando o acusador das nossas almas entra na presença de Deus para levar reclamações minhas e suas. O diabo tem acesso à presença de Deus para falar mal da gente. Ele fez isso para falar mal de Jó. Ele fez isso para propor a Deus também uma oportunidade para acabar com a vida de Pedro. E essas são situações que as Escrituras revelam. Mas pode ficar certo que ele já fez uma visita para falar alguma coisa de você, para falar alguma coisa de mim. Só que ele sempre chega atrasado, porque como o Filho ressuscitou e sentou à direita do Pai, ele tem acesso à sala do trono para falar mal da gente, mas ele não tem acesso para ficar do ladinho do Pai. Do lado do Pai quem está o Filho. Então, a certa distância, o acusador está lá falando mal de nós, mas o Filho está ao lado do Pai, dizendo: Pai, vamos ter misericórdia, vamos fazer valer a pena o sangue que eu derramei na cruz por ele e por ela. E é este sangue que apaga, que anula toda a condenação que é lançada contra nós. Mas o Filho não está só sentado, também está em pé, porque ele também assumiu a posição de sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Não sacerdócio da tribo de Levi, porque o dele não está baseado em genealogia, o dele está baseado em eternidade. E como sacerdote levítico, aqueles que oficiavam no templo nunca podiam ficar sentados, porque o sentar-se significa que a obra estava concluída. Então o sacerdote levita, quando terminava o seu turno, saía e outro já lhe rendia, mas sempre tinha alguém em pé no pátio trabalhando, porque ninguém tinha resolvido definitivamente o problema do pecado. Mas na tela da eternidade, o autor aos Hebreus viu o Espírito Santo lhe revelar, num santuário não feito por mãos humanas, mas num santuário celestial, o sumo sacerdote eterno Jesus, em pé não, sentado no santuário celestial. E para que ninguém se levantasse e lhe repreendesse, dizendo: por que o Senhor sentou? O autor aos Hebreus nos explica: ele está sentado porque entregou uma oferta definitiva, cumpriu um sacrifício definitivo, e nele o problema do pecado está resolvido, de maneira que ele tem autoridade para diante do Pai sentar e dizer: a obra está completa, a obra está completa. Ele fez. E é interessante que neste momento podemos ver pela fé Jesus ao mesmo tempo sentado e em pé. Ninguém pode fazer isso, mas ele pode, porque é Deus. Ele ao mesmo tempo está em pé, advogando as nossas causas, se levantando por causa do clamor do pobre, do gemido do necessitado, mas ao mesmo tempo ele está sentado, representando toda a autoridade que recebeu do Pai, no céu e na terra. E é interessante que quando nós lemos as Escrituras, nós vamos observar que ao longo das eras, o Pai vai revelando a figura do Filho para diversos homens de Deus, dos diversos estágios da sua existência. Era isso que eu queria refletir um pouco nesta noite, um tempo tão bom que recebemos para trazer esta palavra. E a pessoa que eu acho que foi uma das mais privilegiadas no Antigo Testamento foi o profeta Isaías, porque Isaías teve a graça, o privilégio de receber revelações dos 3 estágios de Jesus: o seu estágio pré-existente em glória, o seu estágio encarnado em sofrimento e humilhação, e o seu estágio vencedor pós sacrifício na cruz, quando o Pai lhe dá
toda a autoridade. Isaías vai ver Jesus na sua glória pré-existente, vai ver Jesus no seu sofrimento terreno e vai ver Jesus escatologicamente vencendo todos os seus inimigos. Vou citar só 3 momentos que Isaías vê Cristo. Primeiro é o capítulo 6, muito conhecido nosso. No ano que morreu o rei Uzias, quando ele chegou no templo e não se deparou com todo respeito, um grande coral como esse, que nossa irmã já disse que é lindo, e de fato é. Mas ele viu um coral ainda mais lindo, pois era um coral de criaturas angelicais, cuja canção é a canção da eternidade, que a gente deve ficar ensaiando, porque é o tema do que a gente vai cantar quando estiver diante do Pai. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Nenhum atributo de Deus é cantado repetidamente nas Escrituras. Nós não vemos nenhum ser cantando que Deus é justo, 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 fiel, 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 misericordioso, 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 verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. O único atributo de Deus que triplicemente é cantado de maneira repetida é a sua santidade. Porque se tem um atributo que Deus quer que a gente lembre que Ele tem, é o atributo da sua santidade. A gente gosta de dizer que Ele é poderoso, que Ele é fiel. A gente ama dizer que Ele é fiel porque a gente já lembra que Ele tem obrigação de cumprir certas promessas que fez a nós. A gente ama dizer que Ele é fiel. A gente também gosta de dizer que Ele é poderoso, porque isso nos lembra que Ele vai fazer coisas que a gente quer, que a gente gosta, a gente está pedindo. Mas o principal atributo de Deus, que é cantado na eternidade, que deve ser lembrado pela igreja, que deve ser buscado pela igreja, é a santidade de Deus. Ele disse para Israel: assim como eu sou fiel, vocês sejam fiéis. Assim como eu sou sábio, sejam sábios. Não, porque eu, Senhor, sou santo, sejam também santos. Ele é este divino padrão. E foi este divino padrão de glória que Isaías viu quando chegou no templo. Ele viu o ser de Deus sentado no trono, na sua majestade santa, mas a orla do seu manto enchendo o templo. Deus sentado lá no alto e os seus pés cobrindo toda a terra. Isaías ficou maravilhado. A prova de que quem estava ali se revelando para Isaías era Jesus está lá em João 12, no versículos a partir do 37. João relembra algumas profecias de Isaías. Isaías vai denunciar o pecado de cegueira e de dureza de coração de Israel. E no versículo 41, João diz: Isaías disse isso quando viu a sua glória. A sua de quem? De Jesus. Então, quem Isaías viu sentado no trono em toda a sua glória foi o Filho, porque o Filho também é Deus. E algumas pessoas do Antigo Testamento tiveram essa alegria. Jesus diz que Abraão se alegrou quando viu o dia dele de Jesus. Então lá no Antigo Testamento, de vez em quando o pai dava um trailer, um teaser, um spoiler do plano da redenção. O famoso: tem coisa boa chegando. Isso é tremendo, porque toda vez que a tela da revelação na antiga aliança se abria para revelar o Filho, era mostrando o Filho em toda a sua glória. Quando o Filho não aguentou e disse ao Pai: me dá permissão para descer na Babilônia e socorrer Azarias, Misael e Ananias, porque é fé tão grande, Pai, que eles não merecem um anjo, eles merecem algum de nós pessoalmente. E o Pai autorizou: vai lá, desce. E ele desceu, e Nabucodonosor de longe, glória, porque fogo deforma a visão, mas ele é aquele que separa as labaredas de fogo e não fica deformado por ela. E Nabucodonosor de longe disse: eu estou vendo 4, e o quarto é diferente, é semelhante aos filhos dos deuses. Ele tem algo diferente dele. Era Jesus. Jesus também parece que não resistiu à força, o vigor, o ânimo de Josué para lutar, para batalhar
que pediu ao pai: deixa eu ir lá, deixa eu fazer uma visita. O homem é animado, é homem de guerra. Deixa eu dar uma palavra de ânimo a ele, pai. E o pai autorizou. E no capítulo 5 de Josué, quando Josué estava se preparando para uma de suas campanhas militares, quando ele viu um homem com uma espada desembainhada apontada para ele. Vocês estão dando glória porque sabem o fim da história, mas naquela cultura, se deparar com alguém com a espada desembainhada, é como alguém agora sacar um revólver na sua cabeça. Você não vai dar glória. Mas Josué era tão crente que teve força para dialogar com aquele ser, que já chegou com a espada desembainhada e perguntou: tu és dos nossos ou tu és dos deles? Tu é daqui ou é de lá? Tu é do bem, não é? Ou do mal? Tu é amigo ou inimigo? E aquele homem que Josué 5 chama de anjo do Senhor, com A maiúsculo, disse: eu não sou nem de cá e nem de lá. Eu não sou de um lado nem do outro. Eu sou do alto. Eu sou príncipe do exército de Jeová. Aleluia. Aleluia. Mas tem teólogo que não gosta de glorificar a Deus, e tudo arruma explicação para desprestigiar a revelação de Deus. Aí diz: não, isso era um anjo. Mas anjo é proibido de receber adoração. Quando na Bíblia alguma criatura vai adorar um anjo, como os anjos viram o que aconteceu com Satanás, ele não quer receber adoração. Pelo amor de Deus, se levante, porque eu sou apenas um mensageiro, eu só vim entregar o recado. Eu não quero adoração. E tem uns pedaços de barro que nem anjo é e que quer adoração. Vai aprender a ser crente, porque anjo que é anjo não recebe adoração. Como é que tu quer ser adorado? Caco, entre outros cacos. Mas anjo não recebe. Mas aquele de Josué 5, quando Josué viu a espada desembainhada, e quando ele disse: eu não sou daqui nem de lá, mas do alto, Josué bateu continência. Porque Josué era militar. E como foi que Josué bateu continência? Ele disse: esse aqui é muito grande, só isso aqui não resolve não. Se prostrou em terra. Aleluia. E adorou. E ainda disse: me dá um recado, me dá uma mensagem, fala alguma coisa. Talvez você pense que o anjo ia dizer: aguarda a vitória, toma um pacote de bênção, se prepare para ser vitorioso, quem te viu verá. Jesus deu foi uma marretada na cabeça de Josué. É para eu falar alguma coisa? Descalça as sandálias dos teus pés, porque a terra em que tu estás acabou de ser santificada com a glória da minha presença. Adore a Jesus, porque Ele ainda faz visita na terra. E Ele tem espada desembainhada para quebrar laço, para quebrar corrente, para desbaratar os ninhos de Satanás e dar vitória ao povo de Deus. Aleluia. Então Isaías viu Jesus na sua glória pré-existente, ficou maravilhado. Eu sei que nós somos pentecostais, eu sou desde os 12 anos, creio nos mistérios de Deus. A gente vai para um culto querendo que o culto seja pentecostal, seja fervoroso, mas a nossa geração está muito acostumada a associar a glória de Deus com pulo, com correria. E eu não estou aqui falando que é errado. Quem quiser pule, se você tem essa energia, é até bom, que queima caloria. Não estou aqui para frustrar os exercícios corporais de ninguém. Mas a palavra glória no Antigo Testamento significa peso. Talvez você já ouviu até alguém falar: estamos sentindo um peso de glória. É até uma redundância. Estamos sentindo o peso do peso. Todas as vezes que Deus derramou a sua glória, o homem não conseguiu ficar de pé. Nada contra, mas nos cultos nossos, não estou falando seus, nossos, estou me inserindo. Olha a glória de Deus, é todo mundo pulando para cima.
Mas a glória de Deus não joga a gente para cima. A glória de Deus joga a gente para o nosso lugar, embaixo. E quando Isaías viu Jesus sentado no trono e a glória enchendo a terra, ele não disse: tira o pé do chão e vai. Ele se prostrou e disse: ai de mim que vou perecendo, porque meus lábios estão sujos e o povo ao meu redor tem a boca mais podre ainda. Sabe o que a glória de Deus faz? Revela as tuas nojeiras. Sabe o que a glória de Deus faz? Denuncia as tuas mazelas. Sabe o que a glória de Deus faz? Escancara a podridão que está escondida dentro do nosso interior. Mas não mostra para matar, mostra para dar vida. Porque quando Deus acende o facho de glória, aleluia, e passa em mim você e mostra pecado, 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 o homem se prostra e diz: Senhor, tem misericórdia. É isso mesmo, eu vim para ter misericórdia. Vai lá no meu altar, anjo. Vai lá na farmacinha de Jeová. Tem lá nas prateleiras brasa viva. Coloca na boca do profeta e ele vai deixar de falar palavrão e vai profetizar. Ele vai deixar de fofocar e vai pregar a minha palavra. Ele vai deixar de falar palavra torpe e vai falar em mistério comigo, porque eu sou Deus de transformação. Pule, corra, marche na brasa, mas sobretudo seja mais santo. Porque se a glória de Deus faz você pular, rodopiar, ficar até em êxtase, mas ao terminar o culto você continua mais sujo do que entrou, não é a glória de Deus. É no máximo um batuque de um pandeiro que alegra o teu corpo. Mas quando a glória de Deus visita, quando a glória de Deus chega, quando a glória de Deus toma o homem, abre a tua mão e recebe a visita da glória. A glória que te purifica, a glória que te santifica, a glória que te liberta dos teus pecados. Deus está abraçando a tua alma e com a glória dele está expulsando as bagagens do Egito para santificar um povo que lhe seja aprazível e agradável em boas obras. Louvado seja Deus. Isaías viu Jesus então glorificado na sua pré-existência lá no capítulo 6. Mas ele viu também Jesus encarnado na sua humilhação. Um dos capítulos mais conhecidos que geralmente lemos em culto de ceia. Estou falando do capítulo 53. Aquele capítulo é tremendo porque mostra o estado físico deplorável que o Senhor Jesus obteve. Eu sempre, quando falo disso, digo que, na minha opinião, Jesus não era aquele homem que tinha uma aparência física de chamar a atenção. Não estou dizendo com isso que ele era feio. Ele era bonito, claro. Mas o que chamava a atenção de Jesus não era a aparência física. Inclusive, o maior evento para o qual ele veio na sua agenda, porque o maior evento da agenda de Jesus não foi um congresso, não foi um pré-congresso, não foi um pós-congresso. O maior evento da agenda de Jesus foi a crucificação. Ele veio para isso. E quando nós temos um grande evento na nossa agenda, a gente se prepara. Geralmente era mais as mulheres, mas essa geração, os homens também. Isso às vezes é até preocupante. Mas eu vou citar mais as mulheres. É normal que quem tem um evento que gera expectativa pensa no cabelo, nas unhas, nos cílios, na sobrancelha, a roupa. Tem umas que até chegar o evento vai mudar de roupa várias vezes. Isso é do homem, isso é da natureza humana. Só que Jesus, para participar do maior evento da agenda dele, compareceu da pior forma possível. Imagine, não foi para receber um Oscar com roupa de gala, foi para demonstrar a humanidade e o amor dele. E para este evento Jesus não teve cobertura jornalística, equipe de mídia,
camarim, sala VIP para se preparar. Não. O que Jesus teve foi toda sorte de afronta, zombaria, vitupério físico e mental, de maneira que o verso 2 lhe fez chegar a uma porção física sem nenhuma beleza e sem nenhuma formosura, lhe tornando no verso 3 o mais indigno entre os homens, homem de dores, desprezado, homem que as pessoas não faziam dele caso algum. É claro que há pessoas hoje que se doem se alguém não olhar para ele, não lhe der um tapinha nas costas, não lhe der um like. Tem pessoas em depressão porque não recebem like. A plataforma social do Instagram criou uma função de parar de contabilizar as curtidas, porque em certos países do Sudeste Asiático tinha jovens e adolescentes se suicidando ao comparar suas postagens e perceber que tinham menos curtidas do que os seus colegas. Aí gerou essa função. Depois voltou e você escolhe se mostra ou não. Veja que vida fútil, baseada em contadas de likes. Jesus viveu o seu opróbrio e não fizemos dele caso algum. No maior evento da história, Jesus se apresenta fisicamente deplorável. Atingiu o estado de indignação e de maldição que a cruz trazia para o homem. Maldito aquele que morrer no madeiro. É evidente que ele tinha uma promessa. Se cumprisse a tarefa completamente, o Pai lhe devolveria, lhe restituiria a glória pré-existente que ele tinha. E é algo tremendo porque Jesus passa esse vitupério físico para cumprir o sacrifício não levítico, não de touros e bodes, que não conseguem resolver o problema do pecado, mas o sacrifício que ia aplacar de uma vez por todas a ira de Deus e abrir para nós o Santo dos Santos, que foi rasgado não com a tesoura, mas pela carne de Cristo. E quando Jesus tomba e é guardado na sepultura, com certeza a morte, me permita personificá-la, encheu a boca d'água, apontou o seu aguilhão e disse: agora é a minha hora. Porque a morte recebe de Deus autorização quando ele tira o fôlego de vida para decompor o corpo. Mas Deus usou Davi no salmo messiânico, e que Pedro relembrou quando pregou em 2 de Atos, que o Pai não permitiria que o seu santo, com S maiúsculo, visse corrupção. Corrupção ali significa no original decomposição. E os grandes estudiosos dizem que a porta pela qual a morte entra para decompor o corpo é o pecado. Só que ela pegou em bomba, porque quando Isaías profetizou no capítulo 53 que Jesus ia ser sepultado entre os ricos, porque a sua morte foi maldita, foi indigna, foi vergonhosa, e para um judeu maldição ainda maior era não ser sepultado, era deixar o corpo livre para ser comido pelas aves de rapina. Mas o pai disse: não, meu filho vai ser moído até a morte, vai passar a humilhação da morte, mas eu também não vou deixar ele jogado ao vento e aos urubus. Já tem um plano funerário para ele na eternidade. Tremendo, não é? Você vai pagar, tem gente que paga várias parcelas para ter um túmulozinho lá, um jazigo. O pai pagou o plano funerário do filho num jazigo novinho em folha. Tremendo. Usou José de Arimateia, que lhe emprestou aquele jazigo familiar, inaugurado, talhado na pedra. Interessante que foi tanto trabalho para Jesus passar só um fim de semana. Glória a Deus.
mas é porque o pai estava dizendo ao filho: neste intervalo está tudo no meu controle. Neste intervalo não vão te envergonhar nem te menosprezar. Eu, Deus, o Pai, estou no controle. E qual foi este controle? Quando a morte chegou e disse: agora eu vou me apoderar do corpo. Porque Jesus não morreu porque lhe mataram, Jesus morreu porque entregou a sua vida. Em João 10 ele diz: ninguém tira a minha vida, se eu mesmo não a der. E o Pai que me ama me deu um mandamento: eu vou dar a minha vida e vou tornar a tomá-la. Louvado seja Deus. E quando a morte chegou com a sua foice, tentando cirandar para decompor o corpo de Cristo, da cabeça até a planta do pé, ela não encontrou a brecha da sua entrada, glória a Deus, porque o Santo de Deus não tinha pecado. E eu penso que a morte salivava e queria se apoderar, mas o Pai do céu blindando o corpo do filho, dizendo: decomposição aqui não, as bactérias têm que me obedecer, que eu sou o Criador. Não vai decompor, porque meu filho não é zumbi, meu filho é rei glorificado. E no amanhecer do terceiro dia, sem guindaste nem dinamite, removerei a pedra e ele se levantará vitorioso sobre a morte de uma vez por todas. Aleluia. E Jesus se levanta ressuscitado, já com uma natureza humana e uma natureza divina que lhe permitia ultrapassar as barreiras físicas da vida comum. E é muito lindo porque neste intervalo Jesus vai tratar ainda ressurreições, libertações, restituição de ministério, para poder voltar ao céu. Há muitas correntes, seitas, heresias, de religiões, porque quando o povo aqui passa a vida sem Deus, mas quando morre, todo mundo bota todo mundo no céu. É como que o céu fosse uma colônia de férias, um resort, onde todo mundo pode entrar. Passa a vida todo embaraçado, não gosta de Deus, não quer saber de Bíblia, odeia a igreja, mas no dia que morre, está todo mundo lá dizendo: com certeza está com Deus. Bem-aventurado quem tem as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro e que entra na cidade pelas portas. Lá não tem porta do fundo, lá não tem brecha de janela, lá não tem propina para anjo, nem gorjeta para arcanjo. O cara crachá do céu é as vestes lavadas no sangue carmesim que abre a porta, Pai. Aleluia! E o filho volta. Jesus diz: ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. É Jesus que tem este livre trânsito, porque isso foi acertado com o Pai na eternidade. Isaías viu o Filho na sua glória pré-existente, viu o Filho na sua humilhação terrena, mas também viu o Filho na sua exaltação escatológica. E aqui vou me encaminhando para o fim, e queria que os irmãos fossem ao capítulo 63. Aqui eu vou me deter um pouco mais. Aonde é que Jesus está agora? Jesus está onde agora? Misericórdia. Espero que ele não esteja ouvindo. Mas eu entendo porque os irmãos não responderam, porque essa resposta tem duas perguntas. Jesus em corpo glorificado está onde agora? Melhorou um pouco. Jesus em espírito está onde agora? Aqui, em qualquer lugar. Isaías viu o Filho pré-encarnado na glória, viu o Filho na terra, encarnado em humilhação, mas viu também o Filho exaltado na sua redenção final.
Quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestes tintas? Este que é glorioso em sua vestidura, que marcha com a sua grande força. Isaías está aqui no muro da cidade de Jerusalém, Sião de Deus, e de repente vê um homem marchando com as vestes vermelhas, e ele pergunta, uma pergunta meio que retórica, porque a resposta se sabia: quem é esse que está vindo? Ele está vindo de Edom. Edom, geograficamente, no Antigo Testamento, representa a terra de gente que não presta. Edom, geograficamente, é uma figura de linguagem para território de paganismo, de prostituição, de materialismo, sequidão espiritual, irreverência, frieza. Só como prova, poderíamos citar tantos outros textos, mas vamos rapidinho, deixando esse texto marcado, em Malaquias, capítulo 1. Se os irmãos não achar cansativo ou ruim abrir Bíblia, no versículo de número 4, Deus usa o profeta, diz para Edom, eles se vangloriam dizendo: estamos pobres, porém tornaremos a edificar os lugares desertos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eles edificarão e eu destruirei. Lhes chamarão termo de impiedade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Edom adquiriu uma dívida com Deus, porque se levantou deliberadamente contra o povo de Deus, Israel. Deus deu oportunidades para Edom se render, se arrepender, mas na obstinação do pecado nunca quiseram. Por isso que teologicamente Edom é território de pecado, de iniquidade, de gente que sabe o que é o certo para fazer, mas faz exatamente o errado. E este homem que está vindo marchando, está vindo de Edom, está vindo de Bosra, capital de Edom. Um jogo de palavras no original hebraico. Quem é este que vem do vermelho? É aquele que vem com as vestes da cidade da colheita das uvas, onde a uva é colhida, vindimada, produz o suco avermelhado. E este homem vem marchando e vem com força. Este próprio homem vai responder para Isaías: sou eu que falo, e falo com justiça. Sou eu, poderoso para salvar. De Gênesis 1 e 3 até Apocalipse 21 e 5, nós vamos ver Deus falando. Se tem uma coisa que Deus gosta, é de falar, porque através da fala Ele se revela, Ele se apresenta. Nossa vida vive em busca da voz de Deus, que é poderosa, desnuda a penha, faz parir as cervas, se assenta sobre as águas revoltosas e diz para elas: psiu, olha para o vento pavoroso e diz: aquieta-te. Esta voz de Deus quebra a árvore mais forte do Oriente, que é o cedro do Líbano. Deus fala e a terra treme. Deus fala e as montanhas chacoalham, como que batendo uma perna na outra. Às vezes Deus está falando, como num culto como este, e tem pessoas insensíveis à voz de Deus. Eu não estou falando de, enquanto eu pregar, você ficar dando glória, aleluia, e fazendo qualquer outra coisa. Talvez o silêncio é de quem está ouvindo a palavra, mas há pessoas que estão ouvindo Deus dizer: faça, e não fazem. Venha, e se afastam. Subam, e descem, sempre escolhendo a carreira diametralmente oposta. Mas Deus fala e alguma hora a terra vai ter que obedecer. E tem terra resistente ouvindo a voz do El Shaddai e fazendo ouvido de mercador. Mas a voz de Deus vai marcar o encontro com um coração endurecido.
Glória. Tu crê? A voz de Deus vai chegar como martelo e vai tornar a pedra bruta em farelo. E alguém vai ter que se render ao Todo-Poderoso. Alguém na tua casa está ouvindo a voz de Deus e fazendo o que não ouve. Mas não é tu quem vai falar. Quem vai falar na tua boca é o eu sou o que sou. E a terra vai tremer, a terra vai se abalar e vai pegar a vontade de Deus e colocar dentro do seu coração. Deus é o Deus que fala. Deus é o Deus que se revela. E Deus não fala da vida dos outros. Deus não fala mentira. Deus não fala falsa promessa. Deus fala e faz, porque o seu querer está unido ao seu efetuar. A voz de Deus é poderosa para trazer à existência o que foi que Ele usou como matéria-prima para criar o universo. A sua voz, e tão somente a sua voz. E você precisa só disso, da voz de Deus. Você não precisa de um container de material de construção. Você não precisa de uma conta cheia de dinheiro. Você não precisa investir em Bitcoin. Você precisa só da voz do El Shaddai dizendo algo, e este algo se efetuará. Aleluia. Aonde é que o inimigo trabalha? Trabalha para nos afastar da voz de Deus. Isso aqui, irmãos, um culto, palavra sendo pregada, a igreja ouvindo, está se tornando cada vez mais raro. Porque Satanás sabe que Deus falando é Deus agindo. Então ele tenta interromper e colocar ruídos entre a comunicação de Deus e o homem. É por isso que o Filho se levantou. Se levantou na sua exaltação glorificada e veio de Edom marchando e dizendo: eu sou aquele que fala. Lá em Edom tem alguém gritando. Eu não grito não. Você não vai ver na Bíblia Deus gritando. Você vai ver sempre Deus falando. Quem grita é o desesperado. Quem grita é o autoritário. Quem grita é o prepotente. Deus não precisa inchar a veia e se esguelar. Deus somente fala: haja luz. Haja separação entre as águas e a terra. Aleluia. Aí como alguém está gritando pensando que porque aumenta o volume tem mais poder. Deus não precisa aumentar o volume. As águas estão alvoroçadas querendo tomar a terra. Ele se levanta e diz: até aqui, não mais adiante. Os relâmpagos querem cair na terra e se achegam ao El Shaddai. Aonde o Senhor quer que a gente vá? Deus não diz: vai lá, vai lá. Deus diz: desça ali. E os relâmpagos caem no GPS de Jeová. Ele vem falando, e vem falando em justiça. E ele vem também com poder. E poder para... Estamos em Isaías 63:1. O que chama a atenção do profeta quando olha para este homem é que as suas vestes estão vermelhas, salpicadas. Figuradamente, ele diz que as vestes é como de alguém que pisou uva no lagar. E pisar uva no lagar é uma figura de linguagem no Antigo Testamento para a colheita de juízo de Deus. Muitos pais da igreja, como Orígenes, que amava alegoria, interpretou que essa veste manchada de vermelho ou pintada de vermelho era Jesus voltando da cruz, representando o seu sacrifício. Mas essa vermelhidão não é o sangue de Jesus, do seu sacrifício na cruz, porque aqui não é o Jesus crucificado, aqui já é o Jesus glorificado, exaltado com todo o poder, descendo do céu e indo fazer uma ronda lá em Edom, terra de bagunça, terra de confusão,
terra sem lei, terra onde alguém bate no peito e diz: aqui é como eu quero. Aí o filho recebeu a investidura do cargo do pai, e o pai disse: desça lá. Com todo respeito, a PM não resolveu, corpo de bombeiro não resolveu. Com todo respeito, tem as suas funções, mas problema de Edom, conselheiro tutelar não resolve. Alvará de procurador geral da República não resolve. Com todo respeito, eles têm o seu lugar. Canetada de seu desembargador nenhum resolve o problema de Edom. Não resolve. Senador, deputado, síndico de prédio, presidente de associação de morador de bairro não resolve o problema de Edom, simplesmente porque não consegue nem entrar lá. Nem lá entra. Mas o Filho glorificado tem autoridade para entrar em Edom. Glória. Aleluia. Não precisa de escolta, não coloca colete à prova de bala, não vai acompanhado de pastor alemão, não precisa de arma de choque, de batalhão de choque. Ele não vai nem com traque de massa, ele vai somente com a sua justiça e com a sua salvação. Com a sua justiça e com a sua salvação. Aleluia. Quer a prova de que ele não precisa de reforço? Será que a gente pode ler o verso 3? Eu acho que os irmãos estão com a Bíblia aberta ainda. Será que a gente pode ler todo mundo junto? Todos juntos? Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém se achava comigo. E os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor. O seu sangue salpicou as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura. Ele mesmo está dizendo: eu fui sozinho. A ONU não enviou representante. Mercosul não conseguiu eleger um plano de redenção. A OTAN não conseguiu levantar um plano piloto. Mas eu sozinho fui lá e manchei as minhas vestes com o sangue dos inimigos. O que significa isso? Aqui Isaías está vendo Jesus entrando em Edom e pisando o lagar de Deus, colhendo a justiça de Deus na vida dos inimigos de Deus. Este sangue que está estampando a veste não é o sangue derramado na cruz. Este sangue aqui é o sangue dos inimigos de Deus. Na primeira vinda, vimos Jesus ensanguentado na cruz. Na segunda vinda, veremos Jesus pisando os seus inimigos. Na primeira vinda, os inimigos de Deus debochavam do Filho. Na segunda vinda, o Filho debochará dos inimigos de Deus. Estamos vivendo este tempo ainda? Não. Esta última fase, Isaías viu há milênios atrás, e nós ainda não estamos vivendo. Mas, irmão, um ateu pega esse texto, um pós-modernista: que Deus cruel, Deus vingador, Deus que vai pisar no inimigo e fazer ele sangrar. Verso 4: esse evento está na agenda de Deus, porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. Na agenda de Deus, o dia do juízo é o mesmo da salvação. A diferença é só a posição em que a gente vai estar. Se estiver em santidade, quando o Filho vier dar uma marchada em Edom, terá salvação e livramento. Mas se estiver em pecado, não confessado e sem arrependimento, o dia do juízo vai ser dia de dor.
prestação de contas. O Senhor tem que fazer isto, porque a palavra vingança aqui, no original mais significa recompensa. E Deus é justo, porque recompensa os bons e recompensa os maus. Eu sei que a gente gosta mais de pregar e dizer que tem uma recompensa para os justos, mas Jesus está vindo, e com ele o seu galardão para os justos, mas com ele também está vindo a sentença de juízo para aqueles que não se arrependerem. Isaías viu Jesus vindo dizer: estou vindo trazer o juízo do meu Pai para contemplar os meus remidos. Que Deus cruel está destruindo os inimigos? Os inimigos que se levantam contra tudo o que é de Deus e querem impedir, ou pensam que impedem, o trabalhar de Deus. Mas por causa dos remidos, por causa dos santos, por causa daqueles que dizem: Senhor, eu te adoro, Senhor, eu tenho tu como meu Deus, reina aqui, ó Pai, faz o teu querer na minha vida. Por causa daqueles que faz jejum dizendo: Senhor, eu quero ser mais crente, Senhor, eu quero ir para o céu. Como cantaram aqui: tira de mim aquilo que não é de ti, me lava, Pai, me queima. O negócio está tão feio que lavar só não resolve. Me joga no teu cadinho de Deus, acende a tua fornalha, expurga o mal que há em mim. Por causa daqueles que estão debaixo do altar, como diz Apocalipse 6, clamando a vingança do filho e dizendo ao filho: tu não vais se levantar não? Quando vais vingar as nossas almas que foram mortas por causa do testemunho do teu amor e da tua palavra? Onde estás, filho? Não vai fazer nada. É tanta piada, é tanta chocarrice, é tanta zombaria, é tanta corrupção fora e dentro da igreja. O pecado lá fora tem até entrado em nosso meio, trazido por alguns fariseus, por algumas Jezabéis, e alguém olha e diz: Deus, não estás vendo? Mas o filho se levanta e diz: estou vendo. Mas é porque a porta da graça está aberta e estou aguardando muitos ainda entrar por ela. Mas eu me levantarei do trono, descerei à terra, vou fazer uma ronda em Edom e vou colocar um freio na bagunça que Satanás está fazendo. Estou vendo a opressão da minha igreja, estou vendo a perseguição, estou vendo as palavras contrárias, as reuniões secretas, os planos malignos para atrapalhar a marcha dos meus remidos. Mas ninguém atrapalha a marcha dos meus remidos, porque eu marcho com eles e eu vou colocar um ponto final na bagunça dos edomitas. Olha ele se levantando, olha ele marchando, e olha o seu braço, como diz o verso 5, trazendo salvação para aquele que clama pelo livramento que só ele pode dar. Esta visão, séculos depois, foi vista também por João, lá no capítulo 19. E nós vamos ver que tudo está no controle de Deus, porque Deus, ele é eterno, e ele mostrou a Isaías eventos que ainda não aconteceram, e depois também vai abrir a porta da revelação para João e mostrar tais eventos. E a partir do verso 11, João vê o céu aberto e um cavalo branco. Cavalo branco só senta quem tem autoridade para vencer. Não confundir este cavalo branco do capítulo 6, porque o que se sentou naquele cavalo branco recebeu poder para matar. Ali não é Jesus. Às vezes a gente até pega sentado no cavalo branco com arco e pensa que é Cristo. Ali foi um instrumento de morte para trazer juízo de Deus. O cavalo branco ali representa autoridade para vencer naquele caso, porque o Pai estava permitindo. Mas a prova de que esse que está sentado no cavalo branco, glória, é porque João diz o nome dele.
Ele se chama fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Moisés cantou em 15 de Êxodos que o Senhor é varão de guerra, o Senhor é homem guerreiro. E ele passou essa atribuição para o filho. O filho não usa lente de contato, verso 12. Ele tem olhos como chama de fogo, glória. Ele não vem com um boné da Adidas, nem da Nike, nada contra, mas a sua cabeça tem os diademas de vitória, com um nome vitorioso que ninguém sabe, senão Ele mesmo, aleluia. E aqui João vai ver a sua veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual ele se chama é a palavra de Deus. Porque como é que ele vai trazer vitória para a igreja? Não é com bomba, nem é com míssil, nem é com abaixo assinado, nem com pneu queimado na BR, nem colher de pau batendo em panela. Ele vai trazer vitória para a igreja com a palavra viva e eficaz. Levanta a tua Bíblia, olha a espada que o príncipe da salvação desembanhou quando se encontrou com Josué. E ele está desembanhando essa espada lá na tua casa, ele está desembanhando essa espada no teu bairro, ele está desembanhando essa espada na Paraíba, no Brasil. A terra vai ver o Filho com a espada desembanhada para quebrar o arco, para cortar a lança, para queimar os carros de fogo e para cessar a guerra até o fim da terra. Se com isso você não consegue dar glória a Deus e aleluia, meu irmão, você não consegue mais nada. Porque o texto bíblico diz que se nós esperamos no aqui e no agora, somos os mais miseráveis dos homens. Talvez a sua esperança pode estar num partido político, numa escola filosófica, numa bandeira ideológica. Salve o urso panda, salve o mico-leão dourado. Talvez você tenha até se inscrito em algum partido ecológico e esteja se esforçando para respirar menos, para não consumir oxigênio. Que é isso, irmão? É que eu estou consumindo menos O2. Uma atitude sustentável. Pelo bem da terra, só estou comendo vento agora. Nós somos mordomos. Deus nos confiou um mandato cultural. Temos que cuidar da terra. Mas quando o diabo fez o saceiro no Éden, ele tirou do homem o controle da terra. Nada contra os veganos, os que querem salvar a tartaruga marinha, os que estão recolhendo as tampinhas para salvar o planeta. Nada contra, faça. Eu estou fazendo a minha parte. Eu sou até biólogo, viu? Cuide do planeta. Mas Deus não vai dar a glória da redenção da natureza a partido político, a ONG, a agremiação ambiental. Não, vai não. O diabo roubou o controle da terra. Deus deu a Adão. Adão não vigiou e perdeu para o diabo. Por isso que em 5 de João, eu posso falar mais um pouquinho ou é melhor parar? Dá para falar mais um pouquinho? Por isso que em Apocalipse 5 surgiu uma pergunta no céu: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? E ficou um silêncio. Aqui deu glória, mas lá ficou em silêncio. Ninguém quis ir. Que livro é este? A gente estuda em 32 de Jeremias, quando seu primo Anael de Anatote perdeu a propriedade da terra no exílio, e pela lei mosaica podia procurar um parente para adquirir a terra, para comprar a terra, para que a terra não saísse do seio familiar. E ele pede para Jeremias comprar. Jeremias compra por algumas moedas de prata. E assim como nos dias de hoje, tinha escritura. Se escrevia num rolo, 2, um aberto e um fechado.
e se colocava dentro de uma tigela de barro e ficava guardado ali. Quando chegasse o ano da remissão, a terra poderia ser devolvida. E a prova de a quem ela pertencia, quem comprou, era o que estava escrito. Então o que estava escrito no rolo, selado, só podia ser aberto por quem comprou. Quando ele comprava, estava lá a prova: a terra é minha. E se é minha, eu dou a quem quero. Jeremias comprou, devolveu ao seu primo. A escritura dava posse de resgate da terra. Aonde é que está a escritura de posse de resgate do planeta? Na sede do Partido Verde? No Conselho Mundial de Segurança da ONU? Na cúpula do G20? Em Lausanne, na Suíça? Um alto e sonante vos digo: não. Está na sala do trono. Glória. Aleluia. E quando o filho chegou lá glorificado, a voz ecoou: quem vai pegar a escritura da terra? Quem tem autoridade para abrir a escritura da terra e se apropriar dela? O filho se levantou, foi lá na mão do pai, pegou o rolo na mão, e o céu, que entende de adoração, já foi se prostrando e cantando: aleluia, glória, honra, salvação, domínio, ação de graça seja dada ao Cordeiro, desde agora e para sempre. Postrados ficaram no chão, porque Jesus se levantou e disse: a terra é minha, eu tenho a propriedade dela, e eu vou devolvê-la à minha igreja para a redenção final. Aleluia. Paulo disse que a natureza geme com dores de parto, aguardando com intensa expectativa o dia da redenção. A natureza não está dizendo: o partido político vem nos salvar, a agremiação ecológica vem purificar o nosso ar. Não. A natureza está gemendo, chamando também: Maranata, vem, Cordeiro. Vem restaurar o Éden que tu criaste. Aleluia. E Ele não vai restaurar só natureza. Ele não vai restaurar só corpos hídricos, atmosfera, camada de ozônio, árvores. Ele vai restaurar relacionamentos. Ele vai restaurar famílias. Ele vai restaurar mentalidades. Aleluia. O diabo se apoderou da terra, da casa, da família, da mente de alguém. Como um valente, ele fica com a chave na mão dizendo: agora é meu e ninguém toma. Mas aquele que vem com a veste manchada de sangue e com justiça na mão, está dizendo ao valente: me dê a chave. Me dê a chave. Devolva! Porque a terra é minha. Olha a escritura na minha mão. Olha a marca de sangue.